Olá, bom dia para vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco mais uma vez no nosso momento especial de jornada de 21 dias na presença de Deus, herdeiros do reino. Ontem nós tivemos a professora Rose com o tema Os Valores que Me Movem. E hoje nós vamos ter também um tema muito especial. Eu quero que você fique ligado aí com a gente para que nós possamos então ter a oportunidade de ler e de estudar sobre esse tema que é importante. Quero então chamar agora a nossa música oficial de todas as manhãs, em que nós estamos cantando aqui para começarmos o nosso momento de jornada. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Deus das nações é soberano em meu viver. Tribulações nem mesmo a morte vou temer. Crescendo na graça de quem a própria vida deu. Serei fiel até o fim. Já cantamos, e então eu quero pedir que você feche seus olhos comigo para que nós tenhamos a oportunidade de orar nesse momento especial. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua bondade, obrigado porque o Senhor é bom com a gente. Apesar das nossas falhas, dos nossos desafios espirituais, o Senhor é muito misericordioso em nos ouvir e muitas vezes atender às nossas preces. Rogamos a tua iluminação para o tema desta manhã, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estudar um tema muito importante a partir de agora e eu já vou começar falando para você o título. Nós vamos falar sobre as profecias de Deus e o Deus das profecias. E nós vamos já começar com uma citação de Ellen White.
Quando Ellen White fala sobre esses temas, e o tema profético é um tema muito importante, que chama muita atenção, ela já diz em uma das citações o seguinte, que está escrito: Deus não pôs sobre ninguém o encargo de estimular o apetite pelas doutrinas e teorias especulativas. Em outras palavras, eu sei que o tema profético é um tema que chama atenção, é importante, é algo que, principalmente nesse período de pandemia, foi motivo de estudo de muita gente, só que tem muita especulação, muito sensacionalismo envolvido nos temas proféticos que a Bíblia apresenta, tanto em Daniel quanto em Apocalipse e outros livros também. Só que, quando o autor do nosso estudo de hoje, coloca uma história que ele recebeu, ele diz o seguinte: ele estava preparando um sermão, e então nesse preparo do sermão, ele estava com dificuldade de fechar o tema, de fechar a questão, e ele recebeu um e-mail. E o e-mail era de uma irmã que estava escrevendo para ele dizendo o seguinte: pastor, eu recebi a informação no meu e-mail, estou repassando para o senhor fazer um sermão sobre isso e explicar para todas as pessoas. Lá numa fábrica na Alemanha, eles estão preparando alguns chips, e esses chips serão colocados nas pessoas em algum local determinado do corpo. Então esse chip vai servir para que as pessoas possam comprar ou vender, ou não comprar ou não vender, se não tiverem esse chip. E aí, se o senhor se negar a pregar sobre esse tema vai recair sobre o senhor, porque o senhor vai ser culpado de todas as pessoas que não foram alertadas sobre ele. Então, esse foi o e-mail que ele recebeu. É claro que ele não poderia fazer um sermão voltado com esse tema para as pessoas que estavam ouvindo ele. Mas, no mínimo, essa história nos traz um alerta. Essas especulações, essa ênfase especulativa, esse sensacionalismo é algo muito corriqueiro hoje em dia, principalmente com o aumento da internet, com a divulgação da internet, a internet sendo fácil ou tendo fácil alcance em vários lugares. Muita gente tem hoje a possibilidade de navegar na própria mão com o celular. Isso acaba sendo uma realidade presente. E com o benefício que a internet pode trazer, esses detalhes, essas questões especulativas também tendem a se espalhar. Por isso que, quando Ellen White fala sobre esse texto, ela fala que Deus nos alerta e Deus não trabalha com esse tipo de método, com essa metodologia de especulação. Claro que esse é um detalhe importante que a gente precisa analisar, inclusive no livro de Daniel, e é justamente o livro base que nós vamos estudar nessa manhã. Só para você entender, o livro de Daniel, ele é dividido em duas partes. Tem uma parte profética no livro de Daniel e tem uma parte histórica. Os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel, eles falam sobre a parte histórica, sobre a chegada de Daniel e dos amigos dele ali na Babilônia, e os 6 últimos capítulos têm que ver com a questão profética. Então, Daniel não baseou o livro dele e a iluminação, a inspiração divina que ele recebeu para escrever o livro não foi só para focar em chifres, em bestas, em animais terríveis e espantosos, em outras questões proféticas. Tem também a forma com que Deus agiu com Daniel e os seus amigos, entrando na história da vida deles, para que eles pudessem ser transformados, para que a relação deles com Deus pudesse ser uma relação real. E essa forma com que o livro foi distribuído ou dividido tem muito para falar para todos nós. Então, qual é a lição? O detalhe profético é importante? O conhecimento profético é importante? Essa nossa ênfase ou a nossa busca para entender os livros proféticos e o que os livros proféticos estão falando é importante? É claro que é. Só que, antes de nós entendermos as profecias e o que Deus está falando nas profecias, a gente precisa permitir que Deus trabalhe na nossa vida, na nossa história, para que, vivendo uma vida com Deus, para que, servindo a Deus, nós possamos entender com mais precisão o que Ele quer dizer nas profecias que Ele deixou escrito. Antes de qualquer intervenção divina na história humana, o que Deus quer fazer, antes disso, como está descrito nesses primeiros 6 capítulos de Daniel, Deus quer intervir na nossa história pessoal. É claro que as profecias são uma declaração real de como Deus vai agir e já tem agido no decorrer da história. Só que antes da história, de maneira geral, ser revelada por Deus através de Daniel, do seu livro e do Apocalipse, Deus quer intervir na nossa história de maneira particular. Tem um detalhe importante que eu queria ler com vocês no livro de Apocalipse. E o livro do Apocalipse, o primeiro capítulo e o primeiro verso, já começam dizendo o seguinte, só para você entender que não é uma realidade apenas descrita no livro de Daniel.
Apocalipse capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, tanto Daniel, com os seus 6 primeiros capítulos históricos, como o Apocalipse, e esse primeiro verso diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse tem um objetivo principal de revelar, através das suas páginas, o Jesus Cristo que está ali presente. É claro que tem detalhes proféticos, tem questões que serão apresentadas ali, que são importantes para o nosso conhecimento, para que a gente esteja alerta acerca dos eventos que ocorrerão no futuro breve e que já estão ocorrendo nos dias de hoje. Só que antes de qualquer coisa, antes de tudo isso, o objetivo e a intenção do livro do Apocalipse, com todas as suas profecias, é revelar o Jesus Cristo que está ali e o que esse Jesus Cristo quer fazer para todos nós, ou quer fazer por nós. Afinal de contas, o objetivo primordial de toda a Escritura é revelar Jesus Cristo, o que ele viria fazer, o que ele já fez e o que ele vai fazer no futuro. Por isso que, antes de você, e eu não estou dizendo aqui que o conhecimento profético não é importante, é claro que é importante, só que antes do conhecimento profético, antes de conhecer as profecias nas suas minúcias, você precisa conhecer o Deus que está revelado nas profecias e o que esse Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, de maneira particular, de maneira individual, de maneira pessoal. É tão tal que eu vou citar para vocês um exemplo. Lembra dos magos que vieram do Oriente seguindo uma profecia para encontrar Jesus Cristo no seu nascimento? O livro de Números, capítulo 24, verso 37, fala que apareceria uma estrela e essa estrela teria um papel importante. Eu quero ler com você esse texto. E foi justamente o texto que os magos que vieram do Oriente para Jerusalém se basearam para conseguir encontrar Jesus Cristo. Números, capítulo 24, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Esta profecia era uma declaração muito real para os magos de como eles deveriam proceder ou o que eles deveriam fazer para encontrar o recém-nascido, que seria o rei dos judeus, aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. Então, eles se dirigiram para Jerusalém porque eles entendiam que Jerusalém era o centro do conhecimento profético daquela época. Só que quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram uma cidade alheia a tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não encontraram festas, eles não encontraram comemorações, já que o Messias iria nascer. Tem até um hino do nosso inário, nesse novo inário, o hino 92, que tem o título Onde Estavam? E o hino diz o seguinte: quem chora é Jesus, menino tão comum, e o mundo nem notou que o rei nasceu. Quando os magos chegaram em Jerusalém, eles procuraram Herodes, e Herodes ficou surpreso porque Herodes não tinha conhecimento ou não lembrava de que em Jerusalém, naquele período, nasceria alguém que seria o rei dos judeus. Ele até ficou atordoado, preocupado e zangado com essa história. Chamou os experts, chamou os profissionais. Os profissionais tinham tanto conhecimento da questão profética que eles disseram a região que Jesus iria nascer, eles falaram a cidade que Jesus iria nascer, até revelaram que Jesus iria nascer de uma virgem. Observa, eles tinham o conhecimento cognitivo da profecia, mas eles não tinham o Jesus Cristo das profecias. Em contrapartida, os magos que vieram do Oriente tinham pouco conhecimento, mas eles estavam procurando de verdade Jesus Cristo. Tão tal que os experts, Herodes e todos, apesar do conhecimento, não encontraram Cristo. Mas os magos, os simples magos que vieram do Oriente, com pouco conhecimento, eles encontraram Jesus Cristo, ofereceram as suas ricas e boas ofertas ali e voltaram felizes porque eles conseguiram encontrar Jesus Cristo. Observa que o principal objetivo da profecia é esse. A intenção profética não é nos dar apenas conhecimento. O nosso conhecimento das profecias deve nos levar a Jesus Cristo. Foi isso o que ocorreu com Daniel. Os primeiros 6 capítulos de Daniel nos levam
a entender uma intervenção divina na vida daqueles homens, Daniel e os seus amigos que estavam ali. Depois vieram os detalhes proféticos. Ou seja, em outras palavras, tudo que nós formos entender dos aspectos proféticos tem que nos levar primeiro para nos encontrar com Cristo, para que esse Cristo faça uma intervenção particular na vida de todos nós, para que nós sejamos particularmente transformados, para que a nossa história seja mudada. Então, a intenção e o objetivo principal do conhecimento profético é esse, nos levar para viver uma vida mais próxima do Senhor Jesus Cristo. É claro que você sabe que existem muitos pregadores que usam de especulação e usam de sensacionalismo. E quando pregam questões proféticas, eles levam as pessoas a sentirem mais medo do que desejo de aguardar o Senhor Jesus Cristo. Quando nós éramos crianças, e você já deve ter ouvido sermões de profecia quando você era criança, você sentia medo, sentia temor, ficava pensando como é que vai acontecer essa perseguição e todo mundo vai ser perseguido, nós vamos ter que fugir. Só que os pregadores esqueciam de dizer o seguinte: aqueles que no tempo final estiverem servindo a Deus, eles serão protegidos por Deus. Quer ver? Tem um texto de Ellen White no livro O Grande Conflito, em que ela diz o seguinte: ainda que os inimigos lancem os servos de Deus nas prisões, as paredes do calabouço não poderão impedir a comunicação entre eles e Cristo. Olha a profundidade e o impacto que esse texto deve ter sobre nós. Tem outro livro, uma outra citação, no Primeiros Escritos, na página 283, em que ela diz o seguinte: antes que pudessem aproximar-se do povo de Deus, os ímpios deveriam passar primeiro por essa multidão de anjos poderosos e santos. E isso seria impossível. Os anjos de Deus os estavam fazendo recuar e também fazendo com que os anjos maus, que os cercavam de todos os lados, caíssem para trás. Os temas proféticos devem nos trazer esperança. Os temas de juízo, os temas de Daniel e Apocalipse devem trazer para aqueles que são fiéis, eu e vocês, todos nós, é o que nós estamos buscando, deve nos trazer esperança e paz de que, primeiro, Deus quer agir na nossa história para que a gente seja transformado, para que quando Ele possa agir na história terrestre, nós tenhamos a possibilidade, nós tenhamos a oportunidade de ver Ele intervindo na história para trazer salvação, para trazer esperança para a vida de todos nós. Eu quero finalizar neste momento dizendo o seguinte: é mais importante nós servirmos, nós obedecermos o Deus da profecia do que simplesmente termos conhecimento das profecias de Deus. É mais importante nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Então, se eu puder deixar para vocês 2 últimos apelos, 2 últimos convites, 2 últimos pensamentos, eu vou dizer, primeiro, conheça o Deus das profecias antes de conhecer a profecia de Deus ou as profecias que Deus coloca na sua Escritura Sagrada. E o segundo objetivo que a Bíblia coloca através dos textos que nós vimos hoje é que Deus quer intervir na nossa história, para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores na presença dele, como Daniel e os seus amigos foram ali na Babilônia, viveram uma vida fiel, porque permitiram que Deus intervisse e fosse Deus soberano na história deles. Com Daniel e os amigos dele ocorreu isso, e eles foram fiéis. Eu pergunto, o que nós vamos fazer? O que eu e vocês vamos fazer quando chegar a nossa hora de demonstrarmos ou de manifestarmos a nossa escolha diante do Senhor e diante da sua presença? Tomara que nós sigamos os mesmos passos que Daniel e os seus amigos. Tomara que no momento final, na hora em que devamos ser fiéis, nós tenhamos forças vindas do Senhor para sermos fiéis. Que Deus te abençoe durante esse dia, para que a gente entenda essas lições e coloquemos em prática todo o tempo. Feche os olhos comigo, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado porque a gente pode falar contigo. Obrigado porque o conhecimento da palavra, o conhecimento da profecia bíblica deve nos trazer esperança, deve nos fazer entender que o Deus que age na história quer agir na história da nossa vida todos os dias. Que nós entendamos isso e que nós
ao lermos a Bíblia, ao lermos as profecias, encontremos Jesus Cristo para vivermos para Ele, para servirmos a Ele. Que Deus nos abençoe, a fim de que nós possamos continuar sendo fiéis a Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado porque você ficou conosco até aqui, nesse tema especial. Nós estamos aqui na nossa jornada dos 21 dias e eu quero então pedir que você volte conosco amanhã, porque nós vamos estudar sobre nosso nascimento profético com a professora Rejane. Fique ligado porque amanhã tem mais tema profético. Que Deus te abençoe.